Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta desse assunto, se você gosta de ortomolecular, modulação hormonal bioidêntica, medicina chinesa, Ayurveda, dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal e não esqueça de me seguir nas redes sociais que aparecem nos cards aqui embaixo, onde toda semana tem conteúdo novo. Bom, por que eu tô aqui hoje? Bem, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante e que eu estava assistindo um vídeo e ele veio à tona, né? Mas eu já tinha mais ou menos o conhecimento dele há cerca de um ano atrás, né? Que é o seguinte, que a maior, quase que todas as doenças que nós temos quando adultos, eles se iniciam enquanto somos crianças, na infância, tá? Então, a inflamação que vai gerar um infarto, o derrame, ele tem início na infância, o colesterol alto, enfim. Colesterol alto não é bem um exemplo, mas ok, segue aqui porque vai acontecer algo que sim pode levar o colesterol já na infância, tá? Foram encontradas placas, né, de colesterol nas artérias de uma criança. Então, todas as doenças que vocês possam imaginar, doenças autoimunes que se manifestam na vida adulta, elas tiveram início na infância, tá? E por que isso acontece, né? Muitas vezes isso foi dito, tá? Foi num congresso de medicina integrativa que teve em Portugal. Isso tem início na infância. Essas doenças realmente têm início na infância. Seja pela alimentação errônea, seja pela infância ruim, por traumas infantis. Tudo que nós somos na vida adulta, eles têm um início na infância. Tá? Essa infância ruim, especialmente marcada por abuso, negligência, violência, privação emocional, isso gera alterações cerebrais, alterações nos impulsos nervosos que vão causar problemas físicos lá na frente. Então, às vezes, né, a gente acha que uma criança menor aí de 5 anos não vai se lembrar de muita coisa, mas ela vai carregar no corpo dela as consequências do que ela sofreu na infância. E aqui eu vou tentar resumir mais ou menos que consequências são essas, baseados, né, nesta palestra que houve já há algum tempo em Portugal. Bem, então as consequências físicas, elas são medidas assim, de acordo com digamos, com o órgão, né, que foi acometido, e de acordo com o tempo, curto, médio e longo prazo, tá? Então, as principais consequências físicas de uma infância ruim, seja por abuso, seja por negligência emocional, seja por má alimentação, no que concerne ao desenvolvimento cerebral. Os estudos mostraram que houve uma redução, aqui estou colando, né? Uma redução do volume cerebral em áreas como o hipocampo, áreas da memória, né? E a amígdala, tá? Que é da resposta emocional. Então, veja, daí o adulto não consegue, ele paralisa na hora de responder. Por que será, né? É da personalidade dele. Sim, mas isso veio lá atrás. Tô com problemas de memória, né? E principalmente, essa eu vou fazer um adendo muito grande, desregulação do eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal, tá? Responsável pelo controle do estresse. E isso gera uma maior reatividade ao estresse na vida adulta. Isso eu já falei em alguns vídeos para vocês, mas não custa repetir aqui. O estresse crônico, ele vai levar à inflamação na vida adulta. Por quê? Porque o cortisol, os receptores de cortisol, eles ficam alterados. A criança libera cortisol, assim, em larga escala. A suprarrenal não aguenta e isso vai fazer esse rompimento do eixo, né? Hipotálamo, hipófise e adrenal, essa desregulação do eixo. Então, já desde criança, vai começar a apresentar o que a gente chama de fadiga adrenal, alterações hormonais de suprarrenal. Olha, gente,
que coisa grave, né? Se num adulto isso já é uma consequência muito grande, imagina para uma criança, tá? E isso tudo começa lá na infância. Aí, claro, diminui a quantidade de cortisol, primeiro aumenta, depois ela cai, né? Aumenta a inflamação crônica, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, aqui, ó, doenças crônicas na vida adulta, primeiro, doenças cardiovasculares, pressão alta, infarto, diabetes do tipo 2, obesidade, tá? Isso aqui também já falei em alguns vídeos anteriores. Cansada de atender pacientes aqui pós-bariátrica e que aí derivam para outros vícios. Por quê? Porque não se resolveu a causa base, que era algum problema hormonal emocional. Tá? Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que a obesidade, além de ser uma doença crônica, ela é consequência de fatores hormonais aliados com fatores emocionais e provavelmente começaram na infância. Bom, Hollywood tem vários filmes que retratam isso, né? Que retratam pessoas que tiveram aí, perdão, que tiveram uma infância muito ruim e que isso se manifesta na vida adulta como uma obesidade, uma pessoa mais reclusa, tá? Então, presta atenção, né? Tudo que nós manifestamos é a forma que nós encontramos de sobreviver na vida, tá? Nunca esqueçam disso, né? É a forma que nós encontramos. Síndromes metabólicas no geral, tá? Outras coisas. Alterações imunológicas e inflamatórias. Inflamatórias eu já falei, né? Que predispõem a doenças inflamatórias e autoimunes e supressão do sistema imunológico. Não vamos esquecer que o cortisol, ele entra ali no recrutamento, né, das imunoglobulinas, nos defende contra vírus, contra fungos, tá? Então, é criança que tem muita virose, né? Enfim, muitas doenças fúngicas. É bom investigar. Muitas pneumonias, né? Pneumonia de repetição, precisa investigar. Problemas de sono, já insônia, né? Sono fragmentado desde a infância, pesadelos constantes, enurese noturna, que é fazer xixi à noite, tá? Isso aí tem alguma coisa de errada, né? E esses distúrbios do sono que a criança começa a apresentar, ele vai persistir até a vida adulta. Então, olha lá o seu filho, né? Se ele está dormindo muito tarde, presta atenção, né? Veja se está tudo bem com ele. Claro que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né, existem. Mas é bom a gente averiguar, tá? E assim, ó, comportamentos com impacto físico. O que é isso? Às vezes, a forma de lidar com a dor emocional é você recorrendo ao uso de álcool, de drogas, de cigarro, comportamentos autodestrutivos, como automutilação, às vezes até assim, uma tendência a vandalismo, né? Distúrbios alimentares, como anorexia ou compulsão alimentar. Gente, olha como isso impacta a vida adulta, né? Isso que eu gostaria que vocês olhassem muito para isso, né? Esses traumas de vida, de infância, quando a gente fala de infância, não é só pós-nascimento, às vezes é gestação também, né? Isso tem que ser colocado na conta também, né? Bem, o estresse crônico, deixei marcado aqui, ele também pode afetar a saúde dos seus netos, dos filhos dos seus filhos, inclusive por via de alterações epigenéticas. Então, veja, a gente carrega, né, o histórico, a constelação familiar fala muito, a gente carrega o histórico dos nossos pais, dos nossos avós em nós, né, até que a gente trate, tá? Então, aqui eu quis trazer de maneira muito simplificada para vocês o que uma infância, que às vezes não é muito bem orientada, muito bem acompanhada, muito bem cuidada, pode causar na vida adulta. E que, essa descoberta vem a calhar com isso, a maioria das doenças que nós fazemos o diagnóstico na vida adulta já começaram lá na infância.
Então, vamos investigar melhor os nossos filhos, né? Procurar saber o que acontece com eles, sem culpa, tá? Porque, como já ouvi falar muito por aí, onde nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, aqui, longe de culpar qualquer pessoa, longe de culpar os pais, né? Muitas vezes é como, digamos assim, é uma inadequação, às vezes, da criança ao meio que ela vive. A gente tem que considerar isso, tá bom? Bem, eu falei rapidinho aqui, porque eu não tenho muita propriedade para falar dessa parte psicológica, né? Eu queria só que ficasse gravado para vocês que, sim, doenças dos adultos iniciam-se na infância, tá? E não, isso não é esquecido, né? Isso é relembrado e a gente carrega no nosso corpo, seja em formas de doenças autoimunes, seja na forma de problemas com o peso para mais ou para menos, isso a gente carrega no nosso corpo. Não esqueçam disso. Um beijo bem grande e semana que vem estarei aqui. Tchau, tchau.